A paz e a graça do Senhor Jesus estejam com todos. Eu peço aos irmãos que me ajudem, compartilhe esse vídeo, dê o like no vídeo, se inscreva no canal para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, o que eu quero trazer hoje é uma pergunta. Será que o sacrifício é melhor do que o obedecer? Muitos lugares colocam o sacrifício em primeiro lugar. Dê tudo que você tem, coloque tudo no altar, que Deus vai te dar o dobro. Seja um dizimista fiel, que Deus vai multiplicar os seus bens. Deus só vai te ouvir se você ser um dizimista fiel. Será que o sacrifício está em primeiro lugar? Deus se agrada desse sacrifício? Se aquele sacrifício que era feito no Antigo Testamento, aquele sacrifício apontava para o Cristo, apontava para algo que viria, um sacrifício perfeito que ia agradar a Deus, que Deus iria se agradar. Tanto que Deus se agradou, que Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Ressuscitou ele ao terceiro dia. E hoje, agora, está à direita do Pai, intercedendo pelos seus servos. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Samuel nos fala algo diferente. E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Nesse contexto aqui, Saul estava sendo um rei desobediente a Deus. Saul sacrificava a Deus, mas não queria obedecer à palavra de Deus. Hoje nós vemos isso nas denominações. Muitas pessoas induzem as pessoas a sacrificar. Dê tudo que você tem, seja dizimista fiel, mas não mostra a verdade da palavra. Que você tem que ser um obediente da palavra de Deus. Uma pessoa que ouve a palavra, guarda e pratica. Isso nem todas as denominações falam hoje. Eles falam mais no sacrificar, que isso agrada a Deus. Mas Deus não se agrada de sacrifícios. Deus se agrada da obediência dos seus servos. Para você ver isso, em Salmo 50, versículo do 9 ao 15, Deus aqui fala que tudo pertence a Ele. O seu carro, a sua casa, o seu dinheiro. Se você tem isso, porque Deus assim quis que você tivesse. Foi permissão de Deus. Aqui, Salmo 50, versículo 9 ao 15. Não tomarei nenhum boi castrado da tua casa, nem bodes dos teus apriscos, pois todo animal da floresta é meu, e o gado sobre 1000 colinas. Eu conheço todas as aves dos montes, e os animais selvagens do campo são meus. Se eu tivesse com fome, eu não te contaria, pois o mundo é meu, e a sua plenitude. Comerei eu a carne de touros, ou beberei sangue de cabras? Oferece a Deus ação de graça, e paga os teus votos ao Altíssimo. E invocais no dia da tribulação, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invocai-vos no dia da tribulação, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É que o Senhor, nosso Deus, fala aqui que tudo que está no mundo é dele, tudo pertence a ele. Deus é soberano. Quando nós entendemos que Deus é um Deus soberano, um Deus que não precisa de nada, Deus não precisa de mim nem de você, meu irmão. Deus não necessita de nós. Deus se autossustenta. Ele é soberano. É nós que precisamos de Deus. É nós que somos pobres e necessitados da presença do Senhor. O apóstolo Paulo nos mostra algo aqui. O apóstolo Paulo, em Romanos
5:19, Romanos capítulo 5:19. O apóstolo Paulo aqui nos coloca: porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É que o apóstolo Paulo nos fala que pela obediência à palavra de Deus, pela obediência do Senhor Jesus, do que Ele colocou diante de nós seremos justificados por Ele. Não adianta tu sacrificar tudo que tu tem, dar tudo que tu tem, pensando que agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a obediência. Em João 14:23, Jesus nos fala, Jesus que está falando. Jesus responde e diz-lhes: se alguém me ama, ele guarda as minhas palavras, e meu Pai o amará, e iremos a ele, e faremos nossa morada dele. O que é que Jesus nos coloca? Que se nós amamos a Deus, amamos a Jesus, nós guardamos a palavra dele, aquilo que ele nos deu está na Bíblia. Nós guardamos tudo isso em nosso coração. E Jesus nos garante que ele, o Pai, virá a nós e vai fazer de nós morada. Como a sua palavra nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Aquele que encontrou a Jesus, aquele que tem uma comunhão com o Senhor da glória, aquele que ouve a sua palavra, aquele que é obediente, é templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Tiago nos fala de como nós devemos ser no convívio da igreja, no convívio dos irmãos, fora da igreja, quando nós estivermos longe do convívio dos irmãos, dos santos. O apóstolo Tiago aqui nos coloca o que nós devemos fazer para agradar a Deus. Tiago 1, versículo 22-25. Aqui a palavra de Deus nos fala: e sedes cumpridores da palavra, e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Porque ele contempla-se a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece de como era. Porém, aquele que atenta para a palavra, para a lei perfeita da liberdade, e nela preserva, não sendo um ouvinte desleixado, mas realizador da obra, este tal será abençoado em seus feitos. O que é que o apóstolo Tiago nos diz? Que nós não devemos ser só ouvintes. Eu vou na igreja, na congregação, na reunião dos santos, sento ali e fico só ouvindo. Acabou, eu levanto e vou para casa. E só me torno um homem que ouve a palavra de Deus. Mas o praticar, será que eu estou praticando? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Tiago diz que nós não devemos ser só ouvintes, desleixados. Chego ali, ouço, tá, beleza, bonito, lindo, vou para casa. Mas o apóstolo Tiago nos diz que nós devemos ser cumpridores da palavra. Devemos pregar o evangelho, devemos levar a palavra para aqueles necessitados. Devemos levar a palavra para os perdidos. É como eu sempre falo aqui na reunião dos irmãos, que devemos ouvir a palavra, guardar a palavra, praticar a palavra e esperar a volta do nosso Senhor. Essa é a vida do cristão. A vida do cristão é levar a salvação que está em Cristo. Antes nós andávamos em nossos deleitos, em nossas paixões, em nossas afeições, com as vontades do nosso coração. Mas nós tivemos um encontro com o Senhor da glória. O Senhor Jesus veio sobre nós.
e nós despertemos para a verdade. E agora nós andamos na verdade. E como eu vou andar na verdade? Ouvindo a palavra e praticando. Não só fazendo sacrifícios de tolo, porque Deus não se agrada em sacrifício de tolo. Deus se agrada na obediência do servo, um servo obediente à sua palavra. Devemos andar em obediência à palavra de Deus. Só assim nós vamos agradar ao nosso Deus. A palavra de Deus nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós obedecemos, nós temos fé no que foi escrito neste livro. O que foi escrito na palavra, na Bíblia. A palavra de Deus nos diz que a fé vem do ouvir e o ouvir da palavra. Então, meus irmãos, que viemos ser praticantes da palavra. Não viemos fazer como Saul. Saul quis só sacrificar. E não obedecia a palavra de Deus. E Samuel foi usado pelo Espírito Santo e veio falar a ele que Deus não se agradava daquilo. Deus se agrada da obediência do homem. E que essa palavra fique no coração dos irmãos, que os irmãos possam refletir se nós estamos fazendo a vontade de Deus. Se nós estamos sendo obedientes, servos obedientes e fiéis. Em nome do Senhor Jesus. Amém.